TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso Metrô Esportivo, como sempre, às 13 horas, falando sobre futebol, futebol local, futebol internacional, futebol brasileiro. Claro, nesse finalzinho de ano, vamos falar muito mais sobre o futebol brasileiro, porque nós tivemos no último sábado a decisão da Libertadores da América e, coincidentemente, foi entre dois clubes brasileiros. Botafogo e Atlético Mineiro jogaram às 17 horas no Estádio Monumental de Núñez, lá na Argentina. E deu Botafogo 3-1. Que jogaço, que jogaço. Botafogo, com menos de 1 minuto de jogo, perde o volante, o Gregory, um baita jogador, mas que fez uma falta que o árbitro, de forma corretíssima, o expulsou. Mas o Botafogo foi melhor. Detalhe, técnico ganha jogo e técnico perde jogo. E o do Atlético Mineiro perdeu. O do Botafogo venceu. E eu explico. O do Botafogo, quando todo mundo imaginava sacar um dos seus meias, Savarino, ou Amado, ou um dos atacantes, Luiz Henrique, ou o Jesus, ele manteve a mesma equipe. Ok? O do Atlético, com 3 zagueiros, 2 volantes de marcação, o que é que você imagina? O cara vai mudar. Ele tem um jogador a mais em campo, ele não tem necessidade de permanecer com 3 zagueiros. Ele permaneceu com 3 zagueiros. Precisou estar perdendo por 2-0, sair para o intervalo perdendo de 2-0 para mudar. E aí o Atlético foi outro, marcou um gol com 1 minuto, mas o Botafogo se segurou muito bem ali atrás e no finalzinho o Júnior Santos, que jogadorzaço esse Júnior Santos, viu? Marcou o 3º gol. Conquista merecidíssima da equipe do Botafogo. Ricardo Fonseca, Ricardo Batata. Você tem esse mesmo pensamento, Ricardo? Ficou em boas mãos, está bem entregue a Libertadores da América 2024 ao Botafogo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Anselmo. E muito obrigado, porque é um mago dos efeitos especiais. Resolve tudo. Presidente, após essa lúcida avaliação que tu fizeste do comportamento dos treinadores, eu só posso acrescentar o seguinte. O Clube Atlético Mineiro das Alterosas é muito limitado. Ele se limita a jogar bola com o Hulk. O Hulk que resolva. Futebol não é assim. Futebol é association, ou seja, é colaboração entre todos da equipe. A partir do momento que eles só jogam a bola no Hulk, fica mais fácil de encaixar a marcação. E digo mais, o time do Botafogo é um time mais coeso, mais inteligente, e o treinador português soube usufruir da qualidade que o seu time tem, apesar de estar com 1 a menos. Quando o time se limita a um jogador, o outro pode estar com -2, -3, que veja a partida. Ricardo, eu fiquei impressionado. Você é um cara que é de dentro de campo, você é técnico de futebol, treinou vários clubes, né, de categorias de base e tudo mais, feminino. Ricardo, como é que eu tenho 3 zagueiros, 2 volantes de marcação, e eu preciso sair para o intervalo perdendo de 2-0 para enxergar que eu deveria ter feito isso com 2 minutos de jogo? Se o adversário perder um jogador com 1 minuto de jogo, eu não tenho necessidade de ter 3 zagueiros e 2 volantes, Ricardo. É a coisa básica das básicas. É assim, quando o time adversário perde um jogador, se tu estás com 3 zagueiros, tira um, até mesmo tira um volante para ficar mais ofensivo. E outra coisa, o time que perde um jogador, ele tem que fazer 2 linhas de 4 e 1 na frente, porque aí só eu estou olhando por trás, as diagonais ficam todas fechadas. Por isso que às vezes é muito difícil jogar com um time que tem um jogador a menos. E foi o que aconteceu. O Botafogo simplesmente complicou a vida do Atlético Mineiro. Ele não deixou, Ricardo, nem 2 linhas de 4. Na realidade, o Arthur Jorge, ele fez uma linha de 5. Uma linha de 5, porque o
o volante, o Marlon, voltou a ser muito mais um zagueiro, né? E aí ele fez ali atrás uma linha de 5 e aí fez uma segunda linha de 4, porque o Igor Jesus também marcava, voltava, no caso, marcando os volantes. E sobrecarregou o Luiz Henrique. O Luiz Henrique virou um ala direito marcando o Arana, Ricardo. Aí se chama variação me ajuda aí, posicional, que é a seguinte, ó. Quando tu ataca, tu fica 4-4-1, quando tu defende, tu tem a variação de ficar 5-4-1, entendeu? Mas, o mais importante, tu citou aí, o jogador atacante do Botafogo foi sacrificado no jogo e fez jus a ser o melhor jogador do campeonato. Pois é, cara, é impressionante, impressionante. Agora, Ricardo, deixa eu dizer um negócio para você. Como joga o tal do Júnior Santos, cara? É incrível, rapaz. Ele tem umas passadas largas, parece uma ema. Ele lembra muito o Bruno Henrique do Flamengo. Só que ele é mais forte, né? E ele usa muito esse fato de ser mais forte, Ricardo, para segurar os zagueiros e para ganhar dos zagueiros no corpo. Jogadorzaço, talvez se estivesse em outro clube, em outra equipe, fosse titular, viu, Ricardo? A diferença dos dois é a seguinte: o Bruno Henrique é lépido, é leguelé, é ladino, e o Júnior Santos, ele é mais habilidoso. Ele sabe conduzir a bola, ele sabe prender a bola, sabe passar, ou seja, na minha opinião, é mais completo que o Bruno Henrique. Eu também, eu gosto muito, não é de hoje. Eu lembro desse cara, ele veio jogar aqui o ano passado pelo Fortaleza, ele era banco do Fortaleza contra o ABC, ele entrou no segundo tempo, por sinal entrou muito bem. E eu falei, pô, que jogadorzaço, rapaz, esse cara não é titular do Fortaleza. Depois o Botafogo pediu ele de volta e aí ele deslanchou, rapaz, jogador espetacular. O outro jogador, Ricardo, que aí ficaria marcado para sempre na história do clube, se o Botafogo tivesse perdido a partida, foi o Gregory. Jogadorzaço, mas que cometeu uma asneira enorme. Ricardo, aquilo ali é o tipo da bola que se você vir que não vai dar, tira o pé. Você levantou, se ele recolhe o pé, o próprio árbitro não teria expulsado, quer dizer, não, o cara foi com o pé alto, mas quando ele viu, ele recolheu. Não, ele deixou o pé, a trava da chuteira na face do jogador da equipe do Atlético, Ricardo. Isso aí tem um nome, Pedro. Tem um nome no futebol que a gente chama de falta de inteligência emocional. Ele foi irresponsável. Não se faz aquilo. Bota o corpo, não precisa elevar o pé. Eu faço ideia, Pedro, se o Botafogo tivesse perdido esse título, que ele ia ouvir. É verdade. Ricardo, vamos voltar agora para o Campeonato Brasileiro Série A, porque sábado e domingo nós tivemos jogos. Começar pelo sábado. Rapaz, o que é que a gente faz com esse time de Anselmo, o Vasco? O time consegue perder por 2-0 para o lanterna Atlético Goianiense e só consegue o empate aos 48 do segundo tempo. Amigo, tem jeito para esse Vasco da Gama? Pedro Neto, o Vasco da Gama entrou no que a gente chama no futebol de depressão futebolística. Ou seja, os jogadores já estão estarrecidos, já estão com as forças dirimidas pelo estresse da competição, pelo estresse da situação posicional na tábua de classificação. E isso tem causa e efeito. Se eles não abrirem o olho, vão ficar ali, ó, no limite entre ficar e cair. Incrível. Bom, tivemos também o teu Grêmio ontem vencendo a equipe do São Paulo por 2-1. Com este resultado, o Grêmio definitivamente escapou da Série B do ano que vem. Aí o Renato Gaúcho, na entrevista, já disse o seguinte: aê, vocês repórteres que estavam torcendo contra, o Grêmio fica, como se fosse um grande negócio que ele tivesse feito para o Grêmio, viu, Ricardo? Pedro Neto, o Renato Portaluppi é o treinador mais teimoso que eu já vi na minha vida. O Grêmio tem um volante
que não joga praticamente nada, ele nem toca na bola. Eu não sei como é que aquele cara pode jogar no time do Grêmio. Ele insiste com aquele cara. Aquele cara perdeu um gol contra o Cruzeiro, inadmissível. Pedro Neto, o treinador Renato Portaluppi, depois que fizeram a estátua para ele, ele se acha Zeus no Olimpo. Na mitologia grega, era o deus mais poderoso. Ele hoje não é Renato Portaluppi, ele é Renato Zeus do Olimpo. Ô, cara chato! Ele é muito chato mesmo, arrogante, prepotente e tudo mais. É incrível um negócio desse, impressionante. Ricardo, falando agora sobre ontem tivemos outro jogão. Flamengo 3, Internacional 2. Você torceu contra os dois, eu sei disso. Agora, o resultado tirou qualquer chance do Internacional de ser campeão brasileiro 2024. O que é que você torceu mais? Para a derrota do Flamengo ou a derrota do Internacional? Eu diria o seguinte, quando a própria razão desconhece a razão. Torci para o Urubu dar uma bicada naquele Saci Perneta metido a grande coisa. Eles achavam que iam ser campeão. Faz-me rir. Ricardo, outro que também deu adeus ontem, para surpresa de todos, foi o Fortaleza. Não por ter dado adeus à possibilidade de título, mas porque perdeu para o Vitória, cara. O Vitória que vinha como Grêmio brigando para não cair. Com esta vitória do Vitória, redundâncias, né, sobre o Fortaleza, o Vitória escapou definitivamente da degola. E o Fortaleza também deu adeus à possibilidade de conquistar um título, muito pelo contrário. Ficou agora numa situação um pouco delicada, porque é o quinto colocado, mas ainda temos 2 rodadas e ele pode ser ultrapassado pelo Corinthians, né, e pelo próprio Cruzeiro, Ricardo. Pedro Neto, não sei se você já observou, é uma observação pontual. A sorte que tem esse centroavante do Vitória é impressionante. É o segundo jogo que o goleiro é bizonho na saída de jogo e ele pega a bola sozinho para fazer o gol. O jogador sortudo. Ele é um atacante que tem um número de gols já bastante avantajado na competição. Maravilha, Ricardo. Ricardo, agora vamos falar de um outro jogo que foi muito importante também. Porque quer queira, quer não, no meu entendimento, eu gostaria de ouvi-lo. Nós já temos Atlético Goianiense e Cuiabá, já caíram. Agora, a derrota do Criciúma para o Corinthians em casa no sábado, Criciúma chegou a fazer 2-0, cara, e tomou a virada. Ô, Ricardo, você imaginava que o Corinthians, com aquele time que tem, com o time que ele tem hoje, ele ganharia 7 partidas consecutivas, amigo? Obviamente que não, Pedro Neto. Porque a gente viu os jogos do Corinthians e não via essa qualidade toda. De repente, quando entrou aquele holandês, parece que, e o jogador argentino canhotinho, 19 anos, entendeu? O time teve um upgrade, subiu de produção de tal forma que no final da competição, para mim, é o time que melhor está atuando, é o Corinthians. Porque se tu fores observar a competência do meio de campo, o ataque e a boa defesa com aquele goleiro, esse Flamengo, o time melhorou como de vinagre de lobinho. Rapaz, é o Garbo que você está falando, Garro. Joga muito. Agora quem está jogando muito também é o Bidon, que é o segundo volante que é das bases do Corinthians, viu, Ricardo? Bom jogador, muito bom na cobertura, muito bom em saída de jogo. Isso que eu estou dizendo, né? Com o guri esse de 19 anos argentino e o David, o time ficou sensacional. É verdade. Agora, amigo, para finalizar com você, gostaria de ouvi-lo a respeito do nosso futebol. ABC ainda buscando novas contratações. Nós já estamos no segundo dia do mês de dezembro, Ricardo. O ABC já começou a trabalhar 10 jogadores desde a semana passada, segunda-feira passada. A pergunta é a seguinte: vai dar tempo, teremos tempo hábil para o novo técnico do ABC, o Ney Franco, preparar a sua equipe para no dia 4 de janeiro
enfrentar no Maracanã, não no Maracanã Rio, mas o Maracanã Clube, enfrentar o Maracanã aqui no Frasqueirão, Ricardo, com um detalhe, pré-Copa do Nordeste que vale 2 milhões de reais para quem se classificar para a fase de grupos, Ricardo. Dá tempo ainda de você conseguir fazer com que esses jogadores que ainda irão chegar possam ganhar um mínimo de condição de entrosamento, Ricardo? Eu vou tentar ser didático, entendeu? O mais simples possível. Tempo ideal seria, a partir de 4 de dezembro, entendeu? Um mês de treinamento. Já não vai ser um mês de treinamento. Porque o treinamento tem uma pirâmide. É uma pirâmide lá que você tem. Lá embaixo, no começo da pirâmide, o trabalho de base, depois o trabalho específico que entra as valências do futebol, e depois a manutenção de tudo adquirido na base. E depois periodização do treinamento. Se tu não fizeres isso, um tempo antes da competição, tende a não dar certo. Porque o jogador precisa de ritmo, precisa de conhecer as características de cada companheiro. Tá? Se não houver esse tempo que eu estou especificando, o planejamento, mesmo que haja feedback, não vai dar certo. Maravilha, Ricardo. Meu amigo, um grande abraço, muito obrigado. Que tenhamos aí um restinho de semana espetacular e você será convocado também, Ricardo, para a partir de amanhã participar pelo menos uma vez por semana do nosso novo programa, né, que vai estrear amanhã pela manhã às 7h30 na TV Trampolim, afiliada da Gazeta, tá bom, amigo? Lá estarei, eu sou seu amigo. Outra coisa, Pedro Neto, parabenizar o futebol feminino no Brasil. Teve 2 vitórias contra o time semifinalista do último Mundial Feminino na Austrália. E, satisfeito, digo, Marta hoje já não faz tanta falta, Pedro Neto. Abraço para você, para sua mãe e para o Anselmo. Maravilha, Ricardo. Valeu. Olha só, pessoal, tem muita gente aqui conosco, o pessoal sente saudade aqui do alô, então vamos lá. Boroquinha, grande Boroca, um abraço, e Vavá, os dois lá na TV Câmara, assim como Rodrigues Neto também. Um grande abraço. Carlinhos, fotógrafo na Cidade da Esperança, Marcos Britos também na Cidade da Esperança, meu amigo Betinho, Daniel, Josemar, Washington Fernandes, quem mais? Orlando Caldas, toda essa turma aí que torce pelo Alecrim. Um grande abraço a todos vocês. Natanzinho lá em Pau do Céu, valeu, Natan. Cátia Cristina lá no Conjunto Santarém, na Zona Norte. Marcos Luzia e Múcio Luzia. Marcelo, grande Marcelão, lá em João Câmara. Fátima lá em São Gonçalo, obrigado, Fátima. Dri lá em Portugal, pois, Dri. Um beijo para você. Tomate lá em Macaíba. Quem mais? Tomate, tem o João Batista também em Macaíba, o Tomás Sena lá em Macaíba também, Ailton Medeiros, grande botafoguense, ele, Manuel Belo, Orlando Caldas, os caras estão vibrando, né? Vibrando. Meu amigo Moraes também, ex-Detran, toda essa turma que torce pelo Botafogo, Avandir Prachedes, um abraço, Túlio José, grande Túlio, um abração, Revio Alves, grande Revio, um abraço, Rui Barbosa, presidente Rui, um abraço para você também, tá? Jailton, meu lateral direito, Júlio César, meu lateral esquerdo, muito obrigado. Jackson Nunes, também torcedor do Botafogo e do ABC, tá aqui vibrando. Geraldo Júnior, tá mandando um abraço pro Ricardo Batata, valeu, Geraldo. Tio Lira, José Joaquim da Lira, um abraço, Joaquim Lira. Quem mais está aqui? Nogueira, lá em Nova Cruz, valeu, Nogueira, um abraço. Ítalo Prachedes, lá em Mossoró, valeu, Prachedes. Marcelo Almeida, valeu, Marcelão, um abraço. Hernani, Savinho e Carlinhos, lá no 668. Grande Carlinhos também, né, Carlinhos? Torcedor do Botafogo, isso. Quem está mais aqui? Guilherme, grande Guigui, um abraço. Muito obrigado, meu irmão. Carlos Moura, valeu, Carlos Moura. Grande abraço para você, meu amigo. O homem trabalha lá no ABC Futebol Clube. Dorielo, grande Doriélio. Doriélio que é torcedor do ABC e do Fluminense do Rio de Janeiro. Miriam está aqui também, um beijo, Miriam, muito obrigado. Zé Renato, valeu, Zé Renato. Meu amigo Wellington Lula, Anselmo, valeu, Lula. Um abraço para você. Maurício Metterlink, grande Maurício Metterlink, um abração, muito obrigado. E meu amigo Eider, torcedor do Botafogo, Eider, aquela da minha pelada, ele sábado não foi nem para pelada para assistir o jogo do Botafogo, mas eu assisti, viu, Eider? Assisti lá. Grande abraço pro meu goleiro Gil, tá lá na pelada em Macaíba, pro atacante também.
O pessoal lá, né? O pessoal todo, o grande presidente Batista, sempre presente. Muito obrigado, Pijama, meu atacante. Um abraço aí a todos. Manelzinho, torcedor do América, tá aqui também. Valeu, Manel. Carlinhos dos Gás, lá nas Rocas, valeu. Edvan Rodrigues, torcedor do Campinense, ABC e Vasco da Gama. Turma dos cinquentões e sessentões, Beto, grande Beto, cinquentões e sessentões. Um abraço também para o Neto Pontes. Dido, meu amigo Dido, um abração, Dido, muito obrigado também. E a todos vocês que estiveram comigo até agora, não esqueçam, amanhã, 7h30 da matina, tem o nosso programa, logo cedinho, Trampolim Esportes, canal 29.1 na TV aberta, tá bom? A partir de amanhã, terça-feira. Grande abraço, pessoal, e à noite eu volto com o nosso Nordeste News. Até lá! TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.